criança não deixa vocês de concentrar. Tranquilo, então. Vamos lá, então, começar a nossa aula sobre criação de conteúdo, sobre o mercado GC. Hoje eu vou falar como as marcas pagam os criadores, o que elas avaliam, o que elas levam em conta nessas questões. Então, a ideia é a gente falar sobre muitas coisas, mas hoje eu queria também falar aqui, até mostrar um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês, na questão de que eu já fui vocês e eu não estou falando isso da boca para fora. Hoje, as pessoas veem eu fazendo e falando e acham que eu sempre fui assim, mas nem sempre eu fui assim. Na verdade, eu tinha muita vontade, mas não tinha nenhum conhecimento, tinha perfil pequeno, mas em menos de 3 meses, trabalhando e organizando tudo, eu consegui fechar parcerias com marcas que eu admirava. E hoje estou aqui ensinando outras mulheres, né, a fazer o mesmo. E a ideia também é que você não precisa percorrer sozinha, porque eu demorei 3 meses porque eu fiz sozinha. E então eu errei, eu acertei, e mesmo assim ainda foi rápido o meu retorno, errando, acertando e não sabendo por onde começar. Mas hoje a ideia aqui é eu também encurtar esse seu caminho e a gente conseguir fechar as parcerias aí antes do previsto. Então, eu até vou mostrar aqui uns vídeos meus de quando eu comecei, só para vocês verem o como eu não estou falando da boca para fora, o como eu era envergonhada, tá? Acho que, peraí que ficou sem áudio. Oi? Ai, Deus. Deixa eu só ver aqui que eu acho que ficou sem o áudio, né? Vocês estão escutando? Eu acho que... Bem, vou tentar botar aqui de novo. Tudo bem? Eu vim aqui por... Tem um probleminha nos áudios, qualquer coisa, depois eu mando lá no nosso grupo. Perfumes. Então eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas para vocês mandarem. Todas as dúvidas que vocês têm eu vou respondendo. E além disso, para os meninos que me pediram se vai ter masculino, se a gente já tem. Ainda não temos, mas se você tem interesse em comprar... Então, nos últimos dias eu recebi algumas dúvidas das meninas sobre os Esse aqui que ficou sem áudio, então eu depois envio para vocês. Vocês viram como eu era nervosa, o como a gente tem vergonha e diz assim, eu não quero, eu não consigo, eu tenho vergonha, eu não sei o que as pessoas vão pensar. Eu também realmente já fui assim. E aí eu queria até saber, quantos seguidores vocês acham que precisam para serem pagas por uma marca? Vocês têm ideia? 1.000 seguidores. 1.000? 1.000. Vamos lá. Então, dos 1.000, 0. Rapaz. Hoje, a gente não precisa ter seguidores para a gente ser uma creator UGC. E aí eu vou explicar para vocês o porquê que a gente não precisa e a questão também de o que as marcas levam. Hoje o UGC, que é, né, na tradução em inglês mesmo, né, mas traduzindo para o português, é o conteúdo gerado pelo usuário. A ideia é fazer com que a gente crie conteúdos de pessoas reais para marcas reais. Então, a gente grava o conteúdo e a marca vai usar esse meu conteúdo. A gente não precisa postar, não precisa ter seguidores, porque a marca vai pagar pelo meu conteúdo e não pela minha audiência. Então, a questão aqui que a gente está vendendo, o trabalho como UGC, ele é ser paga pelo trabalho e não pelos seguidores.
Então, por isso, né, por que as marcas preferem mesmo que um conteúdo gerado por uma micro-influenciadora ao invés de influenciadores grandes ou, né, grandes criadores de conteúdo? Porque nós, pequenas, a gente tem mais autenticidade, parece mais real, porque a gente fala realmente mais real. Não é nada muito robotizado, muito roteirizado, né? A gente ainda tem um pouco de vergonha, então isso faz a nossa autenticidade também. Além disso, claro, é óbvio, né? O nosso custo ele é menor do que grandes influenciadores que têm uma equipe, que tem toda uma questão por trás, videomakers, edições e afins, né? Agências, muitas vezes. E o nosso volume de conteúdo, ele geralmente ele vai ser menor na necessidade. Então, assim, a gente consegue ter também mais tempo, digamos assim, né? E para a gente produzir esses conteúdos. Então, a ideia aqui é vender o nosso conteúdo. Ah, Marina, mas e a questão de influencer? Aí sim eu trouxe a diferença aqui para vocês. Existe o trabalho como influenciadora, que a gente sim vende à nossa audiência, precisa ter seguidores, mas assim, a partir de 50 seguidores já é uma audiência, tá? Imaginem aí uma sala com 50 pessoas, pensem que vocês façam 50 vendas hoje. 50 vendas é ótimo, tá? Então, assim, não é pouco vocês terem 50 seguidores, tá? Mas, claro, depende do algoritmo, depende da sua audiência, então vai ter toda essa questão. A UGC Creator, ela não tem a questão dos seguidores, não é uma questão, mas a gente vende realmente a nossa habilidade de a gente fazer o conteúdo. Claro que nesse conteúdo, aí a marca vai comprar a qualidade do meu conteúdo. Então, assim, quando a gente consegue unir esses dois mundos, a gente consegue cobrar mais. Então, quando eu consigo ter uma qualidade boa e ainda posso vender a minha audiência em cima, eu consigo cobrar mais. Então, isso que é muito legal, tá? E aí, a ideia também de ser o GC é que a gente tem um mercado aí enorme. Eu até trouxe algumas notícias aqui para vocês que eu encontrei, que, olha, faturou, gente, em 2022, 4,4 bilhões. E aí diz aqui, né, que até 2030, a questão de UGC, né, o alcance do UGC, vai ser um mercado de 32 bilhões de dólares até 2030. Então, assim, gente, tem muito dinheiro nesse mercado. As marcas estão investindo, porque a gente está virando protagonismo das marcas. Então, até aqui essa notícia dizia, né? O GC se fortalece como motor de receita e redefine o protagonismo das marcas em 2026. E eu digo isso para vocês com propriedade, porque eu sou estrategista de marketing hoje de um dos maiores grupos de comunicação do país. E, além disso, eu vejo muitas marcas, né? Hoje sou influenciadora de grandes marcas, como o Boticário, o Grupo L'Oréal, e eles estão investindo pesadíssimo em marcas, em criadoras de conteúdo e em enviar produtos, em pagar em dinheiro. Então, tem muita coisa. Falar para vocês, ó, ontem, por exemplo, chegou aqui para mim, ó, de presente, um hidratante aqui, ó, da Garnier, que eu não pedi, não me inscrevi, tá? Eles me mandaram esse hidratante aqui para eu provar. Não tem conteúdo obrigatório para eu fazer disso aqui, tá? Mas, assim, se eu postar um story para eles já, tá valendo. Eles estão fazendo ali, mostrando qual que é a ideia deles. Que eu poste, né? E as pessoas vão ficar sabendo, a minha audiência vai ficar sabendo desse lançamento aqui. E aí, quanto mais gente postar, mais gente estiver falando da marca deles, melhor. Então, hoje a gente paga muito nessa questão, né? E, claro, se esse conteúdo aqui, por exemplo, eles têm ideia de que eu posto no meu perfil como influencer. Mas eu também tenho várias marcas que eu trabalho em que eu sou UGC, ou seja, eu não posto os conteúdos no meu perfil, mas eu posto os conteúdos, né? Mando os conteúdos para essa marca. Então, assim, é um mundo incrível, né? Que a gente tem aí.
E, além disso, a gente tem aqui, eu até trouxe hoje a tabela de valores, mais ou menos, que a gente conseguiria cobrar por um vídeo reel, tá? Não vou entrar tanto em valores, mas é para vocês terem a noção, até porque, né, claro, tem, como a gente hoje falar sobre vários tipos de precificação, as minhas mentoradas sabem que a gente tem, às vezes tem questão de cobrar por carrossel, por foto, por vídeo, pacotes também que a gente faz, mas aqui eu botei os valores, em média, hoje, valores de mercado, tá? Que são praticados hoje para você começar, é pelo menos R$ 150 por um vídeo reel. E aí, até eu vi um vídeo, eu não sei se vocês viram ou acompanham, tem a Letícia Vaz. Ela é estrategista de marketing e ela é especialista, né, nessa questão de influência também. E ela falou, né, se eu, alguma marca, por exemplo, diz lá para trocar o meu trabalho, né, fazer um vídeo em troca de uma pizza, eu prefiro pagar a pizza do que fazer em permuta, porque o valor do meu vídeo, ele é muito maior, né? No caso dela, o valor dela já é uma avançada, o valor dela é muito maior do que o valor de uma pizza, que é, mesmo que seja uma pizza enorme, não vai chegar nem perto do valor que ela cobra como avançada. Então, ela fala, né, que ela prefere cobrar do que ela trocar em permuta. Mas é claro que no início, muitas coisas a gente faz em permuta, né? Estava tendo algumas reuniões nos últimos dias aí com meninas que estão iniciando também, e ela falou, eu troquei aqui em permuta por o meu cabeleireiro, fiz hidratação e tal, tudo em permuta. Ótimo! Porque nós estamos no início, então a gente precisa criar um portfólio e esse valor, por exemplo, do cabeleireiro ali com a hidratação e tal, foi maior que R$ 150. Então, é uma permuta estratégica nesse momento, né, para a gente fazer. Vê, pode falar. Boa noite, cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei. Que bom que você conseguiu vir. Essa questão que tu comentou agora, o que eu fiz uma tentativa essa semana? Eu queria um determinado berço para o meu bebê, né? E aí, um berço que ele tem um valor agregado, digamos assim. E aí eles me falaram, olha, para esse... Daí eu falei, olha, vocês têm alguma negociação, né? Vocês trabalham com influenciadores, o GC ou afiliados? Daí, que eu falei, eu tenho interesse nesse berço. Daí eles falaram, olha, para esse produto a gente não trabalha, mas para outros produtos, sim, está aqui o e-mail para o qual você pode enviar a sua apresentação e tal. Então, eu falo que isso muitas vezes abre portas para a gente, né? Também daquilo que a gente tem interesse, muitas vezes não é naquele produto, mas abre porta para outros produtos. E aí cabe a gente avaliar se aquele produto está dentro de um valor, digamos, para o nível em que a gente está, né? Mas eu acho que principalmente quando a gente está no início, a gente ter a oportunidade de ter o produto já nos agrega, nos estimula a produzir, né? Isso. E fazer também o teste de produção, né? Porque imagina, tem muita coisa que a gente fala e posta e indica sem nem receber uma permuta, né? Então, pelo menos recebendo uma permuta já é pelo menos um a mais, porque eu vou cortar meu cabelo, eu vou postar, né? Para formar, eu falo que até para formar um Media Kit para gente que está no início, né, Marina? Acho que vale super. Eu acho que depende muito da fase, mas para quem está começando, eu ainda acredito assim que é uma boa opção para tu conseguir construir o conteúdo e ter esses indicadores, digamos assim, para mostrar, né? Com certeza. Meninas, e é muito importante. Pode falar, Dani. Eu ia perguntar exatamente isso que acho que é Veridiane, né? Falou ali agora. Então, digamos assim, ela abordou a marca e nesse momento que eles passaram o endereço de e-mail para ela já envia esse Media Kit com os valores que ela cobra? Isso mesmo, ela pode enviar, né? No caso, a V, ela é minha mentorada já, né? Então, a V tem ali o Media Kit, tem os pacotes e tudo mais. Quem está começando, pode ser que você ainda não tenha, por exemplo, todo um portfólio e tudo mais. Por isso que o ideal, até nossa próxima aula na quinta-feira, é exatamente sobre isso, para montar o portfólio Media Kit. Então, a gente vai montar ao vivo ali também o Media Kit, o portfólio para a gente ter esse material, que é muito importante, porque é o currículo, digamos assim, da criadora de conteúdo, né? Mas a questão de você vai enviar, às vezes, ali, eu até, quando não precisa ir por e-mail,
é ótimo, né? Quando a gente já consegue resolver ali no WhatsApp e tudo mais, às vezes a gente consegue mandar também uma proposta em PDF, por exemplo, caso você ainda não tenha um Media Kit, né? Não e tenho. aí envia, às vezes, por exemplo, envio ali uma proposta em PDF com os valores e o que você pode entregar, e aí você vai enviar talvez algumas referências, algumas coisas que eu até falei na aula de abordagem sobre isso, de enviar, por exemplo, às vezes até, eu enviei muito já, de pegar, às vezes, um vídeo de uma concorrência, ou às vezes do mercado mesmo, e dizer, olha, a gente poderia fazer algo nesse estilo, né? Então, já trazer como uma referência do que você pode fazer, caso você ainda não tenha. Mas é óbvio que passa muito mais autoridade você já falar sobre algo seu do que sobre algo de outra pessoa, né? Então na quinta eu aprendo a fazer esse Media Kit, porque eu tenho vários vídeos, mas não tenho o Media Kit. O Media Kit, ótimo. Então eu fico insegura de abordar a marca, dela pedir e eu não ter. Marina, a Dani não é aluna ainda? Ainda não, quase. Dani, assim, ó, o que a Marina está fazendo aqui, eu vou proibir ela de fazer essas aulas gratuitas. Porque se você vê isso aqui, ela entrega muito mais na mentoria, né? Só que ela entrega muito no gratuito e que as pessoas não valorizam. Por que que eu estou aqui? Eu passei pela última turma da mentoria que encerrou recentemente. Só que nesse mundo da influência tem sempre uma atualização, né, Marina? Sempre tem, acho que por todo o processo que eu passei contigo na mentoria, a gente teve atualizações ali no decorrer, né, ou demandas que surgiram. Então, assim, é ouro, valorizem isso aqui gratuito, porque ela deveria estar cobrando por isso e muito bem pago, né, Marina? Desculpa aí, continua. Já estarei na próxima turma de mentoradas. Maravilhosas, ai, eu adoro isso. Eu digo que a melhor marketing é a indicação, né? Eu posso fazer os melhores marketings da vida e tudo, mas o melhor marketing é a indicação. Então, assim, ó, deixa a Veridiane falar, porque eu acho isso maravilhoso, me aquece o coração. Exatamente. A prova, acho que é prova real que falam, né? É isso aí. E a Veridiane ali, ó, participou das aulas grávida, passando mal. Olha só. Mas conseguiu, né, Ver? E estou fazendo a minha janta aqui enquanto eu falo com vocês. É assim, agora eu falo, tipo, nessa nova fase, principalmente de gestação, algo que eu tiro para mim, é claro que a gente tem que fazer com qualidade. Mas se a gente esperar o momento perfeito, a gente não vai fazer nunca, né? Então eu falo que, entrando agora, colocando em prática aquilo que a Marina instruiu, a gente precisa ir avançando nas condições que a gente tem e depois a gente vai melhorando, né? E é isso. Então, aí. Eu estou assistindo a aula, muito obrigada. Estou assistindo a aula e limpando o fogão com o celular na mão. Maravilhosos. É isso aí. A ideia também do online é muito isso, né, meninas? E assim, hoje a tabela aqui que eu passei da tabela de valores reais, para vocês terem uma noção, tá? Eu até fiz um cálculo bem básico aqui para vocês verem, ó. Se a gente tiver 5 vídeos no mês, tá? Isso, 5 vídeos no mês. Vamos supor que eu postaria ali uma semana 2 vídeos e nas outras só 1 vídeo por semana que eu vendesse, né? Já seria ali numa média de R$300, R$1.500 por mês. Se eu fizer 10 vídeos, seria R$3.000. Isso aqui não é que você precisaria postar no seu perfil. Você pode vender os pacotes também para fazer para as marcas, que eu vou mostrar até para vocês alguns exemplos depois, mas para fazer nas marcas e não precisar postar no perfil de vocês. Então, isso faz com que seja muito melhor, abre muito mais mercado, né? Concordam? E, além disso, vocês conseguem cobrar já um a mais, além do que vocês vão estar postando. E, assim, para as meninas também que às vezes têm vergonha de início para postar, mas têm várias ideias, conseguem gravar, isso aqui é maravilhoso, né? Então, assim, a gente consegue aí uma baita renda realmente por mês, tá? Mesmo que seja aí, ó, R$150, né? Um vídeo, se eu fizer 10 vídeos igual, vai dar ali R$1.500, né? Eu só vou ter que fazer mais vídeos do que eu faria, por exemplo, para cobrar menos, né? Então, é sempre assim, né? O mercado é assim também, né? Quando eu cobrar mais, quando vale às vezes a mais, mas eu vou, às vezes, ter que ter outras empresas, né? Talvez empresas iniciantes também não vão conseguir me pagar um valor, por exemplo, de uma intermediária, mas vão conseguir pagar
para uma criadora de conteúdo iniciante, né? Então, eu até falo para as minhas mentoradas aqui, que eu, por exemplo, já estou num avançado ali, né? De conseguir cobrar, né? Intermediário para avançado, eu já digo, né? E, assim, tem muitas meninas que ainda estão no iniciante. Então, eu estou ensinando aqui para vocês cobrarem, desde que seja no iniciante. Eu já tive alunas que já começaram num nível, assim, maravilhoso, muito mais do que eu, tá? E que já começaram cobrando mais. Inclusive, teve a Carmela, que na primeira turma cobrou R$ 1.400 por um vídeo Reel e ela fechou. Então, assim, e ela, inclusive, foi na primeira semana da mentoria. Então, ela fechou porque ela já estava num nível avançado, ela fez ali o que eu ensinei na mentoria e já conseguiu fechar. Então, isso, assim, ó, é incrível, né? Dê, pode falar. Fala um pouquinho sobre essa questão de iniciante, intermediário e avançado, que eu não sei se é em relação à produção ou se é em relação à quantidade de seguidores. Se tu puder só reforçar, agradeço. Boa, claro. Quando a gente vai fazer um UGC, não é levado em conta o número de seguidores. Então, assim, se eu fizer um conteúdo de qualidade para as marcas, né, e vender o meu vídeo para as marcas, eu já posso ser uma intermediária avançada na qualidade do meu conteúdo. Se for sobre a questão de influência na audiência, então, assim, o que se leva em conta? Por exemplo, vamos supor, tá? A Thay, ela é uma criadora de conteúdo que estava na terceira turma nossa, e ela tinha 50 seguidores quando ela começou com a gente na mentoria. Mas a qualidade dos vídeos dela eram muito boas, eles são ainda muito bons. Então, assim, as marcas valorizam muito a qualidade do conteúdo. Então, o que aconteceu? Ela fechou uma publi com a L'Oréal por R$800, né? Sendo que ela tinha 50 seguidores. Por quê? Porque a qualidade do conteúdo dela já era um intermediário, né? Então, assim, por mais que você tenha poucos seguidores, se você tiver vídeos de qualidade, você pode cobrar a mais. Então, as marcas também vão te pagar a mais. Então, é muito mais sobre realmente a qualidade do seu conteúdo do que sobre a questão de ser o número de seguidores. E é isso que a gente tem que levar em conta. Beleza? Então, assim, meninas, sobre a questão de quais marcas são possíveis, né? Vocês podem estar pensando assim, quais marcas são possíveis. Eu trouxe aqui um print. Essas são as marcas que eu já fiz, tá? Essas são as marcas que eu já fechei trabalhos. Vocês têm aí alguma delas que vocês gostariam de fechar? Me digam aí no chat, pode ser, se vocês quiserem escrever aí. Se quiserem falar, me Todas. digam aí. C&A, Oli. Ótimo. Mais alguma aí? Deixa eu ver. Ai, gente, todas fantásticas. L'Oréal, Garnier, Vita. Ai, Vita é bacana. E essas marcas, meninas, são marcas que eu fechei, tá? Eu, como criadora, no meu nicho, nas coisas que eu faço. A Adone, por exemplo, que é essa marca aqui, ó, ela é uma marca que eu fiz um reel, por exemplo, para elas. Ó, L'Oréal, Oli, Bote. Eu fiz um reel para elas como influenciadora. O restante foi tudo como UGC. Então, eu enviava os conteúdos para elas e elas postavam no perfil delas. Então, eu não postava no meu perfil. Então, eu fechei um mensal com elas. E é muito legal quando a gente consegue fechar mensais com as marcas como criadora de conteúdo, porque também a gente começa a ter previsibilidade de renda, né? Então, a gente começa ali, ó, vendi 3 pacotes de, por exemplo, um vídeo, uma sequência de stories por mês para as marcas. Eu já vou conseguir ali pelo menos uns R$900, por exemplo, às vezes por mês, né? Dependendo de quanto eu cobrar ali, R$900 por mês já é fixo, entende? Então, o que vai vindo depois, vai vindo também. Então, eu fiz vários, aqui tem também, teve a Chia, por exemplo, Fitness, que também, agora a Chia, essa aqui, ó, que também é o GC, a Regalo também. Então, teve essa Magia Turismo que eu fui para Natal, e eu fiz todos os passeios da minha viagem de graça, porque eu fiz conteúdos do GC para eles. Então, eles precisavam de conteúdos para usar nas redes sociais e nos sites e tudo mais, e eu fiz para eles. Então, olha que legal, né, as possibilidades aí de trabalho que a gente tem.
E eu quero falar para vocês que as meninas aqui que estiverem na aula e postarem um story, mesmo as que assistirem depois dessa aula, postarem um story com essas, pode ser com as marcas, pode ser com qualquer slide aqui que a gente tiver, tá? Mas eu queria falar que vocês, se vocês, né, às vezes eu estou estudando aqui, marquem a Academia de Influenciadoras, que até amanhã de manhã eu vou olhar quem enviar, quem postar esses stories, e eu vou enviar alguns presentes para vocês no direct. Vão ser processos seletivos de algumas marcas que estão em aberto, vão ser também alguns scripts de abordagem, tá? Mas eu vou enviar para vocês esses já prontas para vocês, tá? Porque quinta-feira a gente vai ter a aula de portfólios e eu já quero vocês ali, ó, sonhando já e com muita coisa na mão, tá? Então, quem postar aí algum story, me marca Academia de Influenciadoras, que eu vou dar uma olhadinha e vou já mandar para vocês essas coisas, tá? E eu queria fazer um exercício com vocês, que vocês listassem, inclusive, 10 marcas aí que vocês gostariam de trabalhar. Pode não ser agora, né? Mas pode ser entre hoje, amanhã, ali, para que vocês na quinta-feira também já tenham mais essa lista aí, tá? Que eu quero que vocês imaginem quais marcas que vocês gostariam de trabalhar. Vocês já falaram aí, né? L'Oréal, Boticário, a Oli. Então, tem várias aí marcas que a gente conseguiria trabalhar. Mas eu gostaria que vocês listassem por quê? Porque eu, meninas, de todas essas marcas aqui que vocês estão vendo que eu já trabalhei, tá? Eu trabalhei com todas essas aqui. Mas, por exemplo, o Boticário era uma também dos sonhos. A Omo, por exemplo, eu nem imaginava que um dia eu podia trabalhar. Mas, por exemplo, a Beleza na Web, a Eudora, eu sempre sonhei em trabalhar. A Oli também eu dizia que eu queria muito e eu consegui. A Brael, o Grupo L'Oréal, então, né, nem se fala. Agora a Garnier tá aqui, né? Mas a Garnier foi uma das minhas primeiras publis e agora eu até antes recebi mais um recebido aqui deles sem nem pedir agora, né? Então, olha que incrível. Então, quero que vocês façam essa lista para vocês visualizarem mesmo as marcas e aí depois me contem. Porque, quem sabe, eu posso ajudar vocês a conseguirem algumas marcas também, né? E aí, eu até trouxe aqui, né? A Veridiane fez a melhor publi para mim aqui antes, né? Mas aqui eu queria também trazer para vocês o que é possível mesmo. Trouxe até alguns prints aqui, né? De mentoradas já. E eu falei antes aqui da Carmela, que eu falei para ela dos R$ 1.400. Tá aqui, ó, para provar para vocês. Ela falou assim, ó, socorro, mandei 1.400, eles querem fechar por 1.000. Vou fazer o cálculo da nota fiscal e ela mandou, preciso de um modelo de contrato, né? Aí eu ajudei ela e tudo mais, a gente negociou com a marca e ela fechou. Então, ela mandou aqui e ela conseguiu fechar, depois ela mandou lá no grupo que ela tinha conseguido fechar essa publi e olha só, era R$1 somente. A Thay aqui, ó, que eu falei para vocês, de R$800, ela até falou, e talvez vocês pensem o mesmo, né? É muito surreal para mim. E eu acredito que vocês, né, pensando, vocês nem acreditam que é possível. E ela também não acreditava que era possível, mas foi. E ela, com nem 100 seguidores, conseguiu fechar essa publi aqui. Então, aqui, ó, também, que a Larissa, que passou no Boticário também, a Ju, que conseguiu fechar ali uma parceria de massagens, olha que delícia. Ela Boticário, eu vou colocar no meu quadro dos sonhos. Coloca que a gente vai, vamos organizar. Inclusive, eles estão abrindo de novo ali umas indicações e eu vou conseguir mandar mais. Eu mando geralmente para eles lá uma lista. Ai, que demais. De indicações, então eu vou conseguir agora de novo. Eu mandei, acho que foi antes do início da última turma, eu mandei algumas e agora eu vou conseguir mandar de novo para elas. Então, isso é muito legal. E eu precisava, Mari, tirar uma dúvida com você sobre o UGC. Uhum. Quando é conteúdo UGC, né, o UGC, precisa de aprovação, digamos assim, eu mandei lá para uma marca, abordei, eu preciso mandar o vídeo, eles vão aprovar ou não? Ou é a gente que geralmente, faz? Depende muito da negociação com a marca, né? Por exemplo, tem marcas que elas não têm, às vezes, o mínimo conhecimento sobre o que elas precisam. Então, assim, nesse caso, o que você enviar vai ser bom para elas, porque elas não têm o conhecimento sobre, né? Então, você vira ali, você vai fazer.
Tem marcas que você precisa, sim, daí mandar para aprovação, tá? Por exemplo, como influencer, vamos supor, eu fechei o contrato de 3 meses com o Starbucks. O Starbucks me pede para enviar, para aprovar legenda, para aprovar tudo, para aprovar hashtag, para aprovar story, para aprovar tudo, né? Tem que aprovar com eles. Mas, por exemplo, eu já fiz um reel com a Pantene. Eu também tive que mandar para aprovação deles. Mas eles não me pediram a legenda para aprovar, por exemplo, né? Então, tem marcas e marcas, né? E tudo depende da negociação. Então, eu já fiz, a maioria dos UGCs que eu fiz, eu não precisei mandar de aprovação por causa disso, porque são empresas, às vezes, até menores, que elas precisam de vídeos, precisam de fotos, não tem, às vezes, uma verba para pagar uma agência, e contratam criadoras como nós para humanizar a marca, né? E conseguir ter ali já depoimentos, porque como a gente falou antes, a indicação é um dos melhores marketings, né? E nós, querendo ou não, como criadoras, o nosso conteúdo é indicando um produto, né? Então, isso vale muito para a marca, principalmente aquela marca que está começando, né? Quando tem agência, geralmente é quando eles pedem para aprovar o conteúdo, porque daí eles são mais chatinhos, sabe? Então, eles vão querer aprovar ou querer saber o que você fez. Então, tem um processo ali a mais, geralmente, para a gente fazer. Tá? Tá bom, obrigado. Imagina. Então, assim, a questão, né, e eu até trouxe aqui alguns mitos que já veio aí nas dúvidas de vocês, né? Precisa de equipamento caro? Não precisa, tá? Eu comecei com um ring light, que inclusive está aqui, ó, na minha frente, é o meu ring light me iluminando aqui, com um tripé que eu comprei na Shopee, tá? E, inclusive, se vocês quiserem o link, eu posso enviar, me peçam ali no WhatsApp e que eu envio, ou no Instagram. E eu comecei sem nada, sem microfone, sem nada. Na verdade, eu comecei sem um tripé, tá? Depois eu comprei esse tripé na Shopee. O meu tripé era qualquer coisa. Era livros, era uma garrafa encostada, era um vaso de flor que eu colocava o celular. Esses eram meus equipamentos, tá? Então, assim, inclusive comecei e fechei com o Boticário, tendo um iPhone 11 sem memória e quase indo pro pau. Então, eu fechei com o Boticário assim, tá? Então, assim, realmente não precisa. É claro que com o tempo a gente vai querendo investir, porque a gente vai querendo melhorar, obviamente, isso é normal, né? A gente vai também, claro, se autocobrando um pouco também, eu confesso, né? Mas a gente não precisa de nada para começar. Você precisa, assim, de um celular, tá? Um celular que você consiga gravar um vídeo e gravar, tirar uma foto, por exemplo, né? Mas é claro que, por exemplo, quando eu falei ali da qualidade, não quer dizer só sobre a qualidade do celular, por exemplo, né? Tem muito vídeo ruim que é feito com o iPhone 17, né? Então, assim, não é sobre a qualidade do telefone, mas obviamente que uma qualidade de imagem boa, ela vale bastante para a marca, né? Muito, eu não vou cobrar, desculpa, né? Muito, acho que deu uma tadinha. Passou um avião aqui em cima e trancou, acho que um pouquinho. Mas eu não vou conseguir, às vezes, cobrar um alto valor se eu não conseguir entregar, às vezes, uma qualidade de imagem boa, né? Então, tem muito dessa questão, né? Então, é importante, claro, a gente ter um celular ali, pelo menos para gravar uma qualidade ok, tá? Precisa ser influenciadora conhecida? Não precisa, já falei sobre tudo isso aqui, né? Precisa aparecer muito? Não precisa, né? Quem é minha aluna também sabe, quem já participou até de algumas aulas sobre criação de conteúdo, eu falo muito sobre a questão de que a gente precisa, pelo menos, ali se manter constante. E a constância é, pelo menos, ali 2 posts por semana. E stories, eu acho legal se você conseguir, pelo menos, postar uma foto por dia, né? Nem que seja uma fotinha de alguma coisa ali, né? Só para manter realmente a conversa ali, aquele relacionamento é muito importante, tá? Então, você não precisa mostrar a sua vida inteira para você ser influenciadora. Eu, hoje, se eu falasse para vocês todo o meu dia, tudo que eu fiz, vocês vão ver que eu não postei nada, né?
o que eu postei hoje de manhã? Eu postei que eu estava na academia, mas antes de ir na academia, eu tomei café, eu levei a Lola passear, eu voltei com a Lola, eu marquei pet shop para a Lola, eu marquei as reuniões, eu fiz reunião, eu mandei proposta, eu organizei a aula, eu mandei meus achadinhos lá nos grupos dos achadinhos, aí eu levei a Lola no pet, voltei com a Lola do pet. Então, assim, olha quanta coisa que eu fiz, né? Isso eu nem falei tudo que eu fiz, mas eu não postei nada disso. Eu só postei academia, postei ali das promoções do 5 do 5 que eu tinha nos stories, e foi isso, né? Então, assim, eu não preciso aparecer muito, falar de toda a minha vida. Eu preciso falar coisas que sejam estratégicas e que falem sobre o que eu, né, o meu nicho, o meu posicionamento, tá? Então, isso é ser estratégica, né? Isso é realmente falar o que é necessário, o que as pessoas vão querer saber, tá? Então, isso que é muito importante. E aí, meninas, seguindo aqui, eu trouxe para vocês já, né? Porque, como eu falei, eu quero que depois dessa aula vocês saiam aí muito preparadas já para começar nesse mundo. E eu trouxe aqui uma estrutura de um vídeo UGC para que vocês possam fazer, quem sabe aí entre hoje, amanhã, né? Quinta-feira também, antes da aula, para vocês pensarem aí num produto, tá? Qualquer produto que vocês tenham, e vocês façam essa estrutura aqui. Essa aqui é uma estrutura para um vídeo vocês terem, né? Por exemplo, eu juro que não acreditei. Vou pegar aqui esse vídeo, esse meu hidratante. Peguem aí, se vocês tiverem aí algum produto aí, né? Vocês podem pensar. Então, assim, ó, em um hidratante aqui da Garnier, tá? Eu juro que eu não acreditei até testar. Eu tinha aí a dor do público do produto. Qual que é a dor desse público aqui, ó? É o Garnier Hialurônico Toque Seco. Se vocês tiverem alguma ideia aí, podem falar no chat, tá? E ele é um hidratante preenchedor. Ele tem ácido hialurônico, niacinamida, aloe vera e tem efeito mate, tá? Então, olha só, qual que é a dor do público aqui? Então, assim, o hidratante preenchedor é para as pessoas, possivelmente, que tenham poros dilatados, né? Ele tem aqui, ó, niacinamida efeito mate, porque a pele é oleosa, né? Então, eu vou fazer uma dor aqui, ó. Eu tinha a minha pele muito oleosa e os poros todos dilatados. Aí, eu comecei a usar o hidratante da Garnier e Toque Seco Hialurônico. Olha a diferença, como ficou esse lado aqui e esse lado que eu não passei. Incrível, né, meninas? Eu deixei o link desse hidratante aqui para vocês lá nos stories e nos destaques, para vocês também comprarem o seu, e tem cupom de desconto para quem adquirir ele hoje. Já fiz aqui um vídeo para vocês, tá? Então, olha só, eu montei aqui, claro que, né, super pensando aqui no hidratante que acabou de chegar aqui para mim, mas vocês entendem que eu montei uma estrutura que ela é para qualquer vídeo que vocês consigam fazer, tá? E não necessariamente nessas palavras, tá? Eu botei essas palavras para ficar mais fácil para vocês, mas até inclusive se vocês quiserem fazer esse vídeo e postar, podem me marcar lá também, né, para eu conseguir ver, para já ser portfólio, inclusive, né? Porque aqui a ideia é que cada vídeo, né, de uma publi, ele tem que ter o início, tem que prender atenção. Depois você vai desenvolver o problema, que é onde a pessoa se identifica e faz ela ficar no vídeo. Depois você vai trazer a solução que aquele produto vai trazer. E aí vai ter a prova, né? Que realmente, às vezes, você vai tirar uma foto do antes e depois e vai colocar ali. Você vai, às vezes, utilizar, já mostrar na hora o teste, né? Dependendo do hidratante, para você mostrar ali na hora se sai, se mostra, né? Na hora. Às vezes é um produto, por exemplo, que vai durar mais dias, então você vai fazer o vídeo lá depois de 7 dias. Eu fiz isso da Elseve, por exemplo. Esses dias eu fiz um vídeo testando um produto que eu ainda não postei, mas aí eu testei o produto no cabelo e ele dizia que ele era sem frizz. E eu fiz o teste, passei um balão
para ver se ele ia levantar o frizz, e ele não levantou. Olha que incrível. Então, eu trouxe ali a solução e mostrei a prova visual, tá? E o CTA não quer dizer que seja o link na bio, o cupom. Pode ser, por exemplo, comenta o que você achou. Salve esse vídeo, né? Pode ser, me segue para receber mais dicas como essa, né? Então, tem vários tipos de CTA que vocês podem fazer, tá? E aí, já trouxe também aqui 3 tipos de conteúdo GC que geralmente as marcas mais gostam. É um vídeo de apresentação de produto. Então, né, esse produto mudou minha rotina, o porquê, né? Um tutorial ou um passo a passo. Então, às vezes, como é que eu uso tal coisa para ter esse resultado, né? Ou às vezes uma maquiagem, né? Ensinando uma maquiagem que você faz, quais os produtos, né? Por exemplo, maquiagem para pele oleosa. Então, você mostrando ali o passo a passo dessa maquiagem que você usa, né? Por exemplo, ali, fazendo uma unha, né? Como que eu faço a minha unha para deixar assim, eu sozinha em casa, né? Estou dando aqui vários exemplos, claro, do nicho da beleza, mas pode ser em qualquer nicho também, tá? E o depoimento também, né? Então, honestamente, o que você esperava? Eu fiz esses dias, inclusive, o meu Instagram, ele é quase que um portfólio ambulante, né? Então, eu fiz um vídeo, por exemplo, da Olímpicos, do Corre Grafeno, né? Falando ali, eu testei o tênis, o que ele era e tudo mais. Não era uma publi, mas ele já vira um portfólio para mim como uma ideia de conteúdo que eu posso fazer para qualquer tipo de produto em que eu possa testar, né? Então, esses 3 tipos de conteúdo são muito importantes a gente ter. E se eu escolhesse 3 conteúdos hoje para fazer para o meu portfólio, eu escolheria esses 3, tá? Então, eu acho que é muito importante. E aí, meninas, eu falo sobre a questão do perfil estratégico, né? O que é ter um perfil estratégico? Hoje, a questão de a gente organizar o perfil, eu falei aqui, ó, já, sobre o que era o GC, sobre o que é influencer, quanto cobrar. Já trouxe a questão de um roteirinho ali para vocês gravarem os tipos de conteúdo, mas nada adianta a marca chegar no perfil de vocês e o perfil tá uma bagunça, tá? Então, eu queria deixar aqui, porque a ideia desse conteúdo, né, dessa aula aqui que a gente está tendo, é que vocês estejam prontas para vocês conseguirem já receber as marcas, né, no perfil de vocês. Então, como que a marca vai hoje chegar no perfil de vocês e o que ela veria, né? Então, eu fiz aqui a reflexão. Se hoje alguém, isso não é nem só sobre marcas, é sobre até seguidores, tá? Se uma pessoa chegar ali hoje no perfil de vocês, ela entende quem você é, o que você faz, o porquê que a pessoa te segue, por que a pessoa te seguiria, tá? Então, porque um perfil estratégico, ele é claro, ele é atrativo, ele gera conexão, ele mostra valor, tá? Então, vocês precisam ter isso. E aí, até deixei aqui um checklist embaixo ali também, que seria assim, ter uma bio clara. Então, dizer quem você é, o que você entrega, para quem, tá? Logo, eu vou já abrir aqui o meu perfil para vocês, para mostrar na prática ali para vocês alguns perfis que tem essa questão. Uma foto nítida. Hoje até falei numa reunião com uma menina também que a gente estava conversando, e ela tinha, por exemplo, uma foto de óculos preto de corpo na foto de perfil. O ideal é uma foto do rosto, né? Uma foto nítida, o nome pesquisável, destaques com provas sociais já do que você está falando, né? Então, os destaques têm que conversar com o que você diz na sua bio, né? E um feed ali que mostre a sua identidade. Então, tudo tem que conversar. Isso é ser claro, tá? Então, o que eu falar que eu faço, tem que mostrar no meu feed, tem que estar nos destaques e tem que demonstrar isso, tá? É isso que gera conexão e é isso que mostra valor, tá bom? Vocês têm dúvidas, meninas? Até aqui, já fomos tirando também algumas dúvidas, já fizemos aí o exercício, né? Se vocês têm dúvidas, me contem.
antes de eu ir mostrar lá as próximas coisas, vou mostrar ali os perfis para vocês, para a gente finalizar, tá? Eu queria mostrar para vocês, então, só o que a gente fará, o que a gente vai fazer nas próximas aulas, tá? Amanhã eu vou ter um Tira Dúvidas ao vivo ao meio-dia, tá? Para, se caso, assim, tô gravando um vídeo, vocês podem entrar ali na live, vai ser no próprio Instagram da academia, tá? Para a gente tirar dúvidas e tudo mais, então podem trazer suas perguntas. Eu já abri uma caixinha no início da semana em que eu vou responder essas dúvidas também. E na quinta, às 19 horas, como a gente fez hoje, nós vamos montar o portfólio e o Media Kit do zero, tá? Então, a ideia daí vai ter algo muito especial para quem estiver ao vivo, mas eu não vou adiantar essa questão, tá? Então, estou só falando essa questão e que a gente vai ter também nas próximas aulas, tá? Vê, pode falar. Agora sim. Tu tá compartilhando esses links na Academia do Influenciadora, né? Das agendas. Se tu puder, de repente, deixar para nós já no grupo fechado, que daí a gente já seleciona em cima de todas ali, que daí eu já consigo gravar e até com o intuito de divulgação da questão do cupom, né? Com certeza, pode deixar. Eu envio, sim. Essa live eu vou adicionar o lembretezinho ali, vou criar um story, daí eu envio para vocês. E a aula de quinta-feira já tem uma agenda, daí já mando para vocês também. E vou mandar ali também na lista de espera, no WhatsApp também, para quem tá ali, tá? E aí, meninas, então, antes de a gente só ir lá ver os perfis na prática, eu queria só lembrar vocês, e essa tela também é ótima para se caso você. Travando? Repete, repete. Eu nem falei nada, eu vi que trancou e aí eu já parei. Então, agora voltou. Às vezes tá dando uns bug aqui nesse computador. Meninas, eu queria só lembrar vocês, antes da gente ir lá, que vocês não precisam ser grandes para serem escolhidas. Vocês precisam ser estratégicas. E vocês que estão aqui, que inclusive já participaram de outras aulas, vocês já estão sabendo disso. Eu acredito que, né, isso é a essência da Academia de Influenciadoras, é não ser grande, mas ser estratégicas, tá? Então, eu quero realmente que vocês saibam disso, concordem com isso, porque e tornem isso como verdade, porque vocês realmente não precisam, tá? Então, esse é um lembrete meu aqui. Antes da gente ir lá ver agora os perfis, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Para que a gente veja alguns perfis e eu vou mostrar para vocês na prática, então, a questão agora do UGC ou influência, tá? Então, vamos lá. Olha só, queria mostrar para vocês, por exemplo, tá? Esse aqui é o meu perfil, né? Quando eu falo sobre a gente falar sobre o que a gente fala na bio, tá? É, por exemplo, assim, ó, eu falo aqui, ó, dicas, promos e te inspirando a viver. O que é isso? Eu tô dizendo por que a pessoa deveria me seguir. Esse é o porquê a pessoa deveria te seguir. Aqui em cima é sobre o que eu falo, né? Então, é uma asmática rumo aos 21 quilômetros, né? Porque hoje eu tô focando muito na corrida. E aí, eu boto aqui dicas, promos e te inspirando a viver. É assim, ó, me siga, você vai ver dicas, promos e vou te inspirar a viver, né? Então, aqui eu falo sobre isso. E aí, eu faço uma chamadinha ali, um CTA, que é para os meus cupons, que eu tenho aqui o meu site, onde tem todos os meus cupons. Aí, quando eu falo dos destaques, conversar, o meu primeiro destaque aqui é dos 21 quilômetros, né? E aí, eu tenho os links, e aí eu tenho também algumas marcas aqui que eu tenho, e também eu falo muito, né, sobre Curitiba, sobre todas as questões. Então, a ideia, né, é muito ter essa percepção que eu falo para vocês, tá? E eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu falei da Chia, né? Que era aquela marca que eu falei de UGC, tá? Então, olha só, essa marca aqui, eu fiz vários conteúdos para eles como UGC e alguns como influência. E essas meninas, da mesma forma, tá? Então, olha só, esse aqui, ó, que reconhecem essa pessoa, sou eu, né? Essa aqui, de baixo, também sou eu.
Essa foto aqui foi uma foto em parceria, ó. Então, eu vendi para eles esse conteúdo em collab, utilizando, inclusive, a Foco Radical como meus fotógrafos particulares. E aí, eu vendi para eles, então, esses conteúdos com a foto utilizando o conjunto deles, tá? Então, fiz aqui uma sequência de fotos e tudo mais em collab com eles. Aqui foi outra, por exemplo, que eu fiz em collab também. E o que eu fazia também? Além de eu postar essas fotos aqui, eu poderia enviar mais fotos para eles, vender mais fotos para eles, né? Com o meu, né, que sou eu aqui, vender para eles essas fotos, para que eles utilizassem em outros conteúdos. Então, eu vendi também, por exemplo, esse aqui, ó, é collab. Agora, deu um probleminha. Era uma collab de um vídeo, esse aqui é um reel curtinho, ó. É um reel curtinho, utilizando também o conjunto deles, né? Então, tinham várias questões, e aqui, por exemplo, esse tipo de conteúdo aqui, ó, é um conteúdo UGC. Por quê? Porque ele não é em collab, mas ele foi feito, no caso, pelas meninas, tá? Então, assim, essas meninas possivelmente venderam para elas essas fotos, e aí elas, né, apareceram aqui. Ó, já aqui é um influencer, porque está em collab. Estão vendo a diferença? Eu vou abrir a da Adoni também, que é aquela que eu falei para vocês de joias, que eu fiz também. Quem está aqui há mais tempo já deve ter visto também, que eu já mostrei. Então, aqui, ó, meninas, a gente tem, ó, essas fotos aqui sou eu, tá? Essas fotos sou eu, mas estão vendo que não está em collab? Por quê? Porque eu vendi essas fotos para eles no mensal. Então, eu vendi um pacote para eles, que era 6 fotos, nesse mês aqui era 6 fotos, com 1 ou 2 vídeos por mês. Então, essas fotos foram algumas fotos que eu enviei para eles. Eu não enviei essa legenda nem nada, eu só vendi as fotos e o vídeo. Então, eu só precisei enviar realmente para eles essas fotos, esse vídeo, e eles utilizaram ali da forma como eles acharam melhor, tá? Então, aqui é um tipo de conteúdo UGC, tá? E mesmo sendo UGC, a ideia é a gente aparecer, né? Humanizar isso, porque esse é o diferencial da criadora de conteúdo, ou de uma foto, por exemplo, que nem essa, que eles conseguiriam fazer eles mesmos lá, tá? Então, a gente vende, querendo ou não, junto à nossa imagem também. Ó, essa aqui é a minha mão, essa aqui sou eu, ó, aqui também. Aí, aqui era um vídeo também. Então, tudo isso aqui, meninas, eu não postei no meu perfil. Eu só vendi para eles, ó. Essa foto também não foi para o meu perfil. Essa foto da minha mão também não foi. Essa foto aqui, ó, que eu enviei para eles também, que era uma foto de produto, mas não eu aparecendo, mas também fui eu. Só que esse vídeo aqui, por exemplo, foi em collab, né? Que eu vendi, no caso, como influencer para eles. E quando a gente vende esses dois tipos, eu consigo cobrar a mais pelo conteúdo influencer, porque daí, além do conteúdo, eu estou vendendo a minha audiência junto, tá? Então, eu consigo daí cobrar mais. Se eu cobrei, por exemplo, né? Vamos supor, esse vídeo aqui que eu enviei para elas, eu cobrei R$200, nesse vídeo aqui eu posso cobrar 300, 400 reais, por causa que eu estou vendendo a minha audiência. Daí depende, claro, de quantos seguidores eu tenho, né? Mas, por exemplo, aqui eu acho que eu ainda tinha uns 4.000 seguidores, por exemplo, quando eu fiz esse vídeo para elas. Então, eu vendi ali já com pelo menos 20, 30% em cima do valor por ser a minha audiência, tá? Então, vocês entenderam agora a diferença de UGC para influência? Entenderam a ideia? Vocês têm dúvidas? Estou aqui. As dúvidas são muitas na prática, querida. Assim, quando a gente assiste a aula, é tão fácil. Sim, é bem isso. Mas amanhã teremos também uma live de tira dúvidas, justamente também para a gente já conversar. A ideia amanhã vai ser sem muito roteiro. Vai ser muito realmente para isso. A Dani, nossa, eu tenho fotos incríveis da Foco Radical, vou tentar vender para as marcas. Com certeza, Dani. Inclusive, eu tenho várias fotos do Foco Radical que eu boto no meu portfólio.
Eu vou atualizando, né? Conforme o shape vai mudando. Eu vou atualizando lá, eu coloco sempre uma ou duas fotos da Foco Radical como meu portfólio, porque eu paguei por aquela foto. Então, eu posso usar aquela foto da maneira que eu achar melhor. E aí já pode, né? Às vezes, na própria foto do Foco Radical, já tem o conjunto, fitness, às vezes pode ser para o tênis, para meia, né? Pode ser para várias coisas que você consegue utilizar ali, né? Eu, inclusive, uma vez utilizei até para utilizar como gel, né? Do gel da Dobro, que apareceu bem assim na foto, e aí eu utilizei e gravei aquela foto, né? Comprei aquela foto para ter, porque também pode servir como um portfólio depois. E é muito legal, meninas. A gente tem aí, ó, realmente vocês podem começar com o que vocês tiverem em casa. A aula que a gente vai ter aí na próxima quinta-feira vai ser para a gente montar tudo isso, eu explicar para vocês o que tem que ter, né? Vamos detalhar muito mais essa questão do que a gente teve hoje, porque hoje eu queria dar uma pincelada em várias coisas, né, para vocês entenderem esse mundo. Querendo ou não, né? É claro que temos a mentoria, onde a gente vai, vocês vão ter a minha ajuda, e até a V fala, né? Eu entrego muito mais, deveria cobrar por isso, né? Mas eu sei, por que eu falo com tanta segurança aqui para vocês e tudo mais? Porque como a V falou agora, inclusive, né? Eu sei que vocês precisam de auxílio igual. Eu sei que vocês vão ter dúvidas, eu sei que vocês vão ter várias questões que vão surgir, que vocês não vão saber como, né? Então, a ideia da mentoria é realmente pegar vocês na mão ali por 8 aulas ao vivo, mais o suporte e realmente fazer acontecer, né? Então, ter esse suporte. Aí é a diferença, né, de uma aula ao vivo e ter toda essa questão. E, claro, muito mais, né? Realmente a aula ao vivo, a gente, depois na mentoria, eu vou destrinchar isso aqui que a gente teve hoje em muito mais do que a gente está falando hoje, né? Muito mais explicado, muito mais detalhado com as questões que vocês precisam, tá? Então, meninas, hoje a aula era isso para a gente falar, tá? Deixei aí alguns exercícios, inclusive, para vocês fazerem. Listar as 10 marcas, né, que vocês têm o sonho aí. Também listar, fazer, quem sabe, já a gravação desse vídeo aí, que vocês podem gravar com o que vocês tiverem em casa, tá? Então, gravem ali com qualquer coisa. Se vocês quiserem gravar com hidratante. A Mônica aqui a Mônica, não sei se é a Mônica que eu tô pensando, mas acho que ela faz unhas. Se quiser gravar um vídeo ali com, às vezes, da esquerda, colorama, tá, Mônica? Sim, gurias, eu até peço desculpa, assim, da minha falta de atenção total, porque eu tô atendendo uma cliente e tô tentando ouvir o máximo possível da aula. É assim mesmo, Mônica, seja bem-vinda, é a minha rotina. Amei! Obrigada, eu nem vou mostrar minha cara aqui, porque eu tô de máscara, tô cheia de pó, meu óculos tá branco de pó, tá horrível. Amei, muito bom! Mas eu vou sim, vou fazer e tô tentando fazer aos poucos. Que você conseguiu otimizar esse tempo. Boa! Não, e fica tranquila, tá, Mônica? A ideia realmente é isso, né? O online, a gente estava falando antes, né? De a gente otimizar o tempo, vocês conseguirem consumir o conteúdo. Eu não julgo vocês, porque eu, quando estou em outras aulas, eu também vou fazendo coisas, vou fazendo janta, porque nosso tempo é curto, eu sei disso, né? Eu estou aqui, claro, me entregando aqui para vocês, mas é porque eu estou aqui dando a aula, né? Então, é muito nessa questão, quero que vocês realmente consigam. Mas se ficamos com esses então, exercícios para que vocês consigam fazer, e quinta-feira temos a nossa aula sobre portfólio, e aí teremos várias surpresas e tudo mais. Já vou dar uma olhadinha ainda hoje de noite em quem postar os stories ali para eu mandar as coisas, tá? E além disso também, eu vou olhar amanhã de manhã antes da live, tá? Então, quem aí postar e tudo mais até antes da live ali amanhã de meio-dia, eu vou mandar os materiais para vocês. Combinado? Uma dúvida. A questão de listar as marcas é para te passar alguma coisa para ti, por causa dos contatos que tu tem ou não? Se você quiser me mandar a lista, você como mentorada ainda mais, né? Eu consigo já te auxiliar em quem sabe algumas também. Inclusive, algumas tu já me mandou, né? A gente estava até ajudando ali, vendo como é que poderia ser.
Então, caso você tenha outras, me manda, que eu consigo te ajudar. As meninas aqui também, a ideia é, claro, se entrarem na mentoria, eu vou conseguir ainda mais. Mas quem sabe, se alguma tiver com processo público aberto, eu já consigo mandar também. Então, a gente consegue fazer. E, eu tô batendo... Desculpa, quem é que estava falando? Não, imagina, eu só ia dizer que daí também, claro, já fica como objetivo para a mentoria, quem sabe a gente já consiga também. Eu tô batendo um pouco na trave por causa tem alguns que exigem a questão da quantidade de seguidores, né? Então, por exemplo, mínimo de 500 seguidores e tal, mas enfim, eu não tô desistindo e eu vou continuar com aquele meu perfil novo que eu criei ali, que é o que vai falar sobre isso, porque o outro acaba confundindo muito, né? Então, o que eu consigo vincular de um convite, que nem agora abri o grupo já da questão dos cupons de desconto e tal, então, tipo, eu já compartilhei no outro feed, no outro perfil, mas acaba batendo um pouco ainda na trave essa questão, algumas marcas em relação à quantidade de seguidores, principalmente quando a gente fala como influenciador e até afiliado, assim, que me chamou a atenção. Porque afiliado, tipo, se eu tiver 100 seguidores que compram, né? Mas tem, por exemplo, o Favoritos Renner, por exemplo, que é uma marca que eu acabo usando. Eles, por exemplo, estipulam lá que tu tem que ter um mínimo de 500 seguidores. Daí eu acabo não gastando cartucho para não daqui a pouquinho acharem que a gente está atuando de má fé, sendo que a gente não lê, digamos assim, já não leu as premissas, digamos assim, né? Então... com certeza. Mas a ideia realmente é essa, né? De a gente ir vendo as possibilidades que a gente consegue entrar. Você, com menos seguidores, eu acho que, assim, dá pra gente... Até depois eu vou te chamar, tá? Ver pra gente conversar. Porque tem as plataformas, talvez algumas outras plataformas que a gente conseguiria utilizar para que não pedem mínimo de seguidores, a maioria. Mas também a questão de abordagem, né? Que é uma das formas também de a gente conseguir, que a gente falou, então abordou para ali conseguir o berço, né? E aí talvez já consegue outras coisas e tudo mais. Então, a abordagem também nesse início é muito boa. Mas vai aparecer, tá? Então, a abordagem eu estou usando, tanto que tem um curso que eu comprei, que é um curso porque para mim o foco agora, tanto que o meu foco vai ser mulher, mamãe, bebê. Né, que é a fase que eu estou vivenciando. Então, por exemplo, Omo é do interesse, porque tem a Omo Puro Cuidado, eles têm a Omo Bebê, alguma coisa assim. Então, tipo, essas marcas que tenham alguma relação. Por exemplo, toda a parte de shampoos, condicionadores, tratamento, eu vou deixar para vocês, porque isso não é a minha praia, né? Vocês me verem de roupa íntima, de top, por exemplo, eu praticamente não uso top se eu vou caminhar, eu sempre uso a camiseta, então são coisas que não fazem parte de mim, é uma coisa que eu não vou veicular, digamos assim, né? É o que acontece. O nicho materno, há alguns anos atrás, quando eu estava grávida da minha filha mais nova, eu trabalhava, aconteceu assim, como influenciadora do nicho materno. Aí, enfim, daí agora tudo mudou, eu não tenho mais aquele perfil e comecei, digamos assim, um perfil nichado mais fitness, né? Eu até comentei esses dias com você, né, Marina? O quanto o perfil, o nicho materno, eu acho que ele é um espetáculo. Sim, porque se ajudam, né? Gente, como as mães são... A gente posta uma coisinha ali, tipo, meu bebê vai nascer, ou eu escolhi, igual você falou, né? Esse berço, as nossas dores ali com a amamentação, com o parto, com a educação, com a vacina, com o choro, enfim. Era, muitas nossa, dores, né? bons tempos, quando eu tinha um perfil materno. Acho muito interessante. Aconteceu, por exemplo, agora a Marina compartilhou bastante opções para o Dia das Mães, só que a maior parte exige o filho. Por exemplo, digamos, você já passeando com o filho, uma bolsa, com algum acessório, que ainda não é o meu caso, né? Você então, é gestante? O momento gestante eu tô achando um pouquinho mais desafiador, assim, principalmente nesse momento, porque eu achei que no Dia das Mães ia ter mais conversão, mas eles exigem muito, por exemplo, momento mãe-filho, momento mãe-filha, digamos assim, né? Mas é tudo novo para mim, né? Então eu tô, tipo, eu não vou desistir, eu não entrei nisso para desistir, digamos assim, né? Mas no início, a gente também precisa entender que a gente vai encontrar algumas barreiras. Isso é normal em qualquer... Eu entendo que em qualquer trabalho que tu comece a desenvolver, tu vai encontrar alguns desafios e que se tu quiser, tu precisa, digamos assim, manter... E principalmente a constância, né? Eu não consegui estar presente em todos os dias. Isso acaba impactando em indicadores e tal. Então, todo dia eu começo de novo e assim a gente vai. E assim, Vê, também tem a questão de que você está começando do zero, né? Exato. Um outro perfil do zero. Então, assim, você está começando do início, mas a questão realmente de a gente organizar, até a Thay falava para mim também, eu vejo muito ela, né?
que ela também começou ali, daí tinha 50 seguidores e tal, e foi indo, foi indo. Aí ela dizia, né, todas, bem essas dores, né? Ai, as marcas pedem o mínimo de seguidor e tal, não sei o que lá, e daí foi indo, até que ela conseguiu, foi fazendo. Aí, do nada, veio essa da L'Oréal de R$800 para ela, que já, tipo, compensou todas o trabalho, né, feito já em uma publi. E aí foi indo. Aí o Boticário chamou ela, aí a L'Oréal chamou ela de novo, aí ela foi chamada para uma outra campanha lá que ela fez de cabelos e tudo mais. Então, assim, daí ela foi indo. Aí começou a ir e foi indo. É incrível realmente, quando abre uma, começa a vir todas, né? Porque daí começa realmente a ser mais... a vir as coisas que a gente plantou, querendo ou não, né? Então, fiquem tranquilas, porque às vezes o processo de quem começa do zero mesmo, né? Um perfil principalmente do zero, é muito mais... Ele é mais difícil, claro, né? Mas vão ter oportunidades, tá? Então, fica tranquila que a gente vai... Seremos case de sucesso. Calma. Exato. Na próxima vez, eu tenho certeza que eu vou usar o seu case. Tá bom? Então, é isso, meninas. Uma boa noite para vocês aí. Espero que tenham gostado dessa aula. Muito boa. E espero que a gente converse também na quinta-feira, ainda mais sobre portfólio. A minha filha aqui, ó, não tem um bebê, mas a minha filha aqui agora acordou, porque quando eu falo, então é isso, ela já entende. Ela sabe, ela já decorou, que quando eu falo, então é isso, é porque acabou, né, amor? Então terminamos a nossa aula de hoje, meninas. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Boa noite, Moni. Bom trabalho aí. Tu tem que tirar print, Marina. Tá esquecendo de fazer teu marketing. Então, eu vou fazer. Eu fiz uma foto antes. Tá, eu vou fazer uma fotinho também. E para a gente postar nos stories, é só postar a print aqui, falando que a gente estava participando, enfim, a nossa experiência. Da forma como vocês quiserem tá postar. Bom. Eu tenho que aparecer. Bem livre. Combinado. Sem problema, Moni. Pode aparecer. Pode tirar a máscara. Não, fica tranquila. Não precisa também aparecer, então se não quiser. Pronto, lindas. Tchau, obrigada por todo o conteúdo. Beijo, meninas. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.